Olá, como vocês estão? Eu sou a Nicole e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito da minha história. Quem é a Nicole? É, Quando eu contar a minha história, você vai entender um pouquinho por que eu criei esse canal, porque eu resolvi compartilhar com vocês as coisas que estão acontecendo na minha vida e todas as minhas experiências, porque eu acho que compartilhando com vocês essas experiências, eu posso estar ajudando alguém, certo? Então, quem é a Nicole? A Nicole nasceu no Brasil, tá? Eu nasci em São Paulo e quando eu tinha 1 ano, me mudei para Ribeirão Preto e foi onde eu cresci. Eu cresci em Ribeirão, passei minha infância lá, tive uma infância muito feliz. Eu tenho diversos irmãos. Do primeiro casamento do meu pai e da minha mãe, eu tenho um irmão e uma irmã, a Nathalie e o Felipe. Eu sou a mais velha dos irmãos e depois meus pais se divorciaram, meu pai casou de novo e do segundo casamento do meu pai, eu tenho três irmãos, desculpa, três irmãs meninas, a Aline, que é uma irmã que eu ganhei de presente, porque ela já veio do primeiro casamento da Lúcia, e tem a Yarin, que é a mais velha, que nasceu depois da união do meu pai com a Lúcia, e tem a Nanaíra e a Yasmin, que são gêmeas, que vieram no momento muito especial, chegaram num momento muito especial e foram uma surpresa pra gente. E o último é o Miguel, que é o mais novinho, o bebezinho, que hoje já não é tão bebê, mas ele vai ser sempre meu bebê, porque eu cuidei dele quando ele era pequenininho e foi uma experiência espetacular. Eu cresci numa casa cheia, tive minha família não era perfeita, tive diversas coisas, passei por diversas dificuldades, mas isso me transformou em quem eu sou hoje, na Nicole. Mas desde que eu me entendo por gente, eu tenho essa paixão, essa loucura por querer ajudar as pessoas, por querer mudar o mundo para melhor. Sempre dentro de mim, do meu coração, eu sempre senti essa necessidade. E eu lembro quando eu era criança de brincar de advogada, que eu era juíza, olha só que coisa maluca. E quando chegou na época de fazer faculdade, eu estava no colegial fazendo cursinho, eu viajei por causa de influência de amigos, da família, eu acabei fazendo vestibular na área da fisioterapia, terapia ocupacional, porque eu achava que a área de biológicas, a área da saúde, era uma forma que eu poderia estar ajudando as pessoas de uma maneira mais de contato direto, mas não era o que eu queria fazer. Eu nunca me senti, nunca me vi como médica, nunca me vi como fisioterapeuta. É, eu queria ser juíza, eu queria ser advogada, eu queria ajudar as pessoas, eu queria modificar as leis. Eu achava que eu poderia. E um dia, depois que eu tinha prestado diversos vestibulares e as respostas foram negativas, tendo uma conversa com meu tio Fernando, ele falou: o que aconteceu? Você sempre sonhou em ser advogada, juíza? O que aconteceu? Por que você não fez vestibular nessa área? E eu, na época, falei: ah, porque meu pai acha que advogada era bobeira, que era uma carreira que não ia dar, tinha muito pilantra, e é uma visão errônea, enfim. Meu tio me convenceu não, porque eu não precisei de ser convencida, porque eu sempre quis, mas ele falou: se você quiser prestar vestibular, se tiver alguma faculdade com inscrição aberta ainda, eu te ajudo a pagar a mensalidade da faculdade e você faça o que você quer. Então foi, eu prestei vestibular, entrei na faculdade de Direito e, meu Deus, como eu estudei, como eu me dediquei. Eu era apaixonada. Cada dia que eu ia para a escola, para mim era um prazer. Cada dia que eu ia para a faculdade de Direito era um prazer, uma alegria. Eu dei o máximo de mim porque era a minha paixão, era o que eu queria fazer todo dia que eu aprendia. Mas eu lembro, no primeiro ano da faculdade, eu tive uma experiência que logo me acordou
se era isso mesmo que eu queria fazer. Eu fui apresentar um seminário numa aula de direito constitucional. Um professor, o nome dele era Arthur, e eu lembro, ele era muito exigente. Ele era um professor excelente, aprendi muito com ele, mas ele era muito exigente. Quando eu me preparei para esse seminário, estudei muito, e quando eu fui fazer minha apresentação, ele começou a me bombardear com perguntas. Perguntas, 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 e eu fui ficando nervosa, nervosa. Minha mão suava, meu coração disparado, eu comecei a gaguejar, e aí o que aconteceu? Eu comecei a chorar. Chorei muito, não consegui terminar minha apresentação, chorei muito, muito, muito. Fui pro banheiro, me acabei de chorar. Quando eu voltei, esse professor me esperou no final, ele me chamou no canto e falou assim para mim: Nicole, se você quer ser advogada, juíza, o que for, se você quer estudar direito, se você quer trabalhar na área de direito, você precisa perder esse medo de falar em público. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você tiver esse medo, como faz? A faculdade de direito é falar em público, falar com as pessoas. Como você vai fazer? Eu fui para casa muito triste, pensando naquilo que esse professor tinha falado para mim. Mas ele me acordou, me deu um chacoalhão, e eu percebi que era isso que eu queria fazer. Esse era meu sonho, eu queria me tornar advogada, então eu ia superar isso. O que eu fiz? Pratiquei muito, li muito pro espelho e olhava meus gestos, meu modo de falar, de me apresentar, enfim, fui criando segurança e superei esse medo. Eu me formei na faculdade de Direito. Quando eu me formei, o ano que eu me formei, eu prestei trainee para o exame da OAB e eu passei. Eu não tinha nem recebido meu diploma ainda, eu passei no exame da OAB e conversando com esse tio Fernando novamente, que me apoiou em cada momento, eu sou eternamente grato por ele, porque se não fosse ele, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. E quando eu me formei, ele falou para mim: por que você não abre seu escritório? Porque eu já tinha, desde o primeiro ano, esqueci de falar, mas desde o primeiro ano da faculdade, eu fiz estágio, trabalhei no escritório de advocacia e me apaixonei pela profissão de advogado. Eu achava que eu poderia mudar o mundo, eu era visionária, achava que que eu ia transformar as leis, mas quando eu comecei a trabalhar no dia a dia, quando eu abri meu escritório, logo que eu me formei, eu vi que não era bem assim. Muita frustração, muita dificuldade, enfrentei momentos difíceis, porque eu sou essa pessoa que você está vendo aqui no vídeo, eu me emociono facilmente, eu levava os problemas das pessoas para casa, era muito difícil para mim me desconectar do meu cliente, e eu sofria com as injustiças, eu chorava à noite em casa e falava: meu Deus, como que eu vou transformar o mundo se eu não consigo fazer justiça para uma pessoa? Porque o sistema judiciário brasileiro é quebrado. Enfim, foram meses e meses de debate se eu tinha feito a coisa certa. Fui estudar, fazer cursinho para prestar concurso para juíza, estudei muito, me dediquei muito, mas também muita decepção. Tive muita decepção quando comecei a prestar provas de concurso para juiz. Mas não é um assunto que eu quero entrar agora, porque isso não vai me levar a nada. Me fez crescer, me fez amadurecer, me fez perceber que não era isso que eu queria realmente. Eu parti para a área corporativa, eu fechei meu escritório e fui trabalhar para uma empresa em São Paulo, uma empresa grande chamada Dizal, administradora de consórcio, era uma empresa dos consórcios, era dos concessionários Volkswagen no Brasil. Adorei cada minuto que eu trabalhei nessa empresa, foi maravilhoso, uma experiência única, era o que eu queria fazer, trabalhar com contrato, a parte preventiva, mas tive problemas também, tive dificuldades, enfrentei barreiras, principalmente quando mudou a administração, a presidência da empresa. Foi difícil porque mudou a forma de levar a empresa e isso era briga todos os dias, era discussão todos os dias, eu tentando fazer meu trabalho e não conseguia, enfim.
Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa. Eu conheci pessoas que até hoje eu tenho contato, que foram muito especiais na minha vida, que transformaram a minha forma de pensar. Aprendi muitas coisas nessa empresa, mas eu não quero falar das partes negativas. Eu quero fazer esse vídeo para ser positivo, uma experiência positiva. Sim, dificuldades todo mundo tem, a gente enfrenta. Mas o que aconteceu foi que quando eu estava trabalhando nessa empresa, meu pai ficou muito doente. Muito doente, a gente descobriu que ele tinha um tumor no cérebro e que ele estava em fase terminal. Isso mexeu demais comigo, transformou alguma coisa dentro de mim. Eu pensava todo dia, qual a importância de tudo isso? Qual a importância de eu estar vivendo, me dedicando, trabalhando, me matando de trabalhar, nessa questão do individualismo, de trabalhar para uma empresa, mas para uma coisa pessoal só minha. Eu não estava ajudando as pessoas, eu não estava vendo nada. Todo aquele sonho que eu vim de quando eu era criança, eu não estava fazendo isso quando eu estava trabalhando nessa empresa. Então eu me sentia vazia. E aí essa doença do meu pai me fez, foi como se fosse um chacoalhão para eu acordar novamente. E ele ficou muito doente e ele faleceu, ele veio a falecer. Isso transformou minha vida. Eu fiquei muito triste, muito deprimida. E eu sou espírita, eu me tornei espírita, mas uma outra hora eu vou explicar e contar, fazer um vídeo contando sobre como eu me tornei espírita cristã. Mas o espiritismo não me preparou para perder uma pessoa tão querida, porque eu acho que a gente nunca está pronto para deixar ir as pessoas que a gente ama muito. E eu tinha um relacionamento maravilhoso com meu pai. E ele se foi. E aquilo me trouxe um vazio muito grande. Mas eu só conseguia pensar na minha mãe. Engraçado, eu pensava, ela tá longe, tava morando nos Estados Unidos nessa época. E eu falava com ela, eu só quero estar com você. Porque eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ter para estar junto. Então, minha mãe falava para mim, não, vem para cá, vem ficar um tempo aqui comigo, você aprende inglês, isso vai ser bom para sua carreira, para sua profissão, e você tira um pouco sua cabeça daí, você pensa. E eu fiquei muito indecisa se era isso que eu devia fazer ou não, muito indecisa, como diversas coisas fases na minha vida que a indecisão chegava. Eu falei, eu vou entregar nas mãos de Deus, se for essa a vontade, se eu tiver que ir, as portas vão se abrir, tudo vai acontecer de uma maneira fácil. E foi assim que aconteceu. Meu visto de estudante foi concedido de uma maneira super fácil. E em setembro de 2008, eu vim para os Estados Unidos, para Atlanta, morar com a minha mãe. E fiz um pacto com ela que em casa a gente não ia falar português, que ia ser inglês, porque eu queria aprender português, desculpa, o inglês. Eu precisava do inglês para minha carreira, para minha profissão. E vim, foi difícil, os 3 primeiros meses foram muito difíceis, porque eu não falava, não sabia essa língua, não conseguia me comunicar com as pessoas, eu tinha medo de falar errado, então eu não falava, eu ficava muda, não conseguia pedir uma comida no restaurante. E passei por momentos difíceis, foi bem difícil, mas eu superei. 3 meses depois eu estava falando, tinha me envolvido na escola onde eu estava estudando inglês, trabalhando na parte de eventos. Isso me ajudou a praticar o inglês, a soltar a língua. Conheci pessoas maravilhosas, oh meu Deus, como Deus foi bom comigo. Conheci pessoas que aprendi tanta coisa com elas, que são amigas até hoje. Pessoas que me conectaram com outras pessoas e fiz amizades lindas nessa época que eu estudei em Atlanta, na escola de Roswell. Foi uma experiência única. E quando eu estava estudando, acho que eu já estava aqui há um tempo, já uns 6 meses, eu não lembro ao certo, talvez um pouco mais, 8 meses. Eu tava muito sozinha, minha mãe falava, por que você não se inscreve num site de relacionamento e Harmony, assim, você conhece pessoas, blá blá blá. Eu não quero, não gosto dessas coisas de relacionamento na internet, não dá certo. Enfim, ela me deu de presente uma inscrição no eHarmony
E quando eu me cadastrei, depois de muito tempo, pensando, não querendo, me cadastrei. E uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato foi com meu marido, Adam. Ele me mandou uma mensagem que me emocionou muito, as coisas que ele escreveram me emocionaram muito. E eu nem não conversei, não conheci nenhuma outra pessoa, tá? Foi só ele. Nós não trocamos muita mensagem, nós trocamos poucas mensagens, já trocamos número de telefone e nos falamos para marcar um encontro, porque eu não queria ficar falando, conversando pela internet, porque eu sabia que às vezes a gente se ilude, quando a gente conhece a pessoa não é aquilo. Então eu queria logo conhecer para ver se era aquilo mesmo. E a gente se conheceu, nosso primeiro encontro foi no Museu de Arte Moderna em Atlanta. E quando eu conheci ele, que a gente ficou uma tarde inteira conversando, eu saí de lá pensando que eu tinha encontrado o homem da minha vida. Depois de muitos anos, eu sempre achei que eu nunca ia casar. Essa também é uma outra história que eu vou contar. Esse vídeo vai ficar muito longo se eu for contar todos os detalhes, mas tô tentando resumir um pouquinho, mas enfim, eu nunca quis casar, mas quando eu conheci o Adam, eu percebi que existia sim aquela coisa de alma gêmea, do homem que foi feito pra gente. Eu senti isso no meu coração. E a gente só conversou nesse dia. Mas eu saí de lá com aquela certeza que era ele. Ele era o homem designado para mim. E aí, depois disso, a gente começou a namorar. A gente começou a sair e começamos a namorar. Eu fui embora para o Brasil no final do ano, porque eu precisava ir embora. Meu visto já tinha expirado, era tempo de eu, como fala, colocar o pingo nos is e decidir se eu ia voltar ou não para o Brasil. E quando eu fui para o Brasil, ele me ligava todos os dias, a gente se falava todos os dias. E ele falava, não dá, não dá para você ficar aí, eu aqui. A gente nasceu para ficar juntos e, enfim, eu voltei e nós acabamos, ele me pediu em casamento, nós acabamos nos casando em 2010, maio de 2010. Foi um dia dos dias mais felizes da minha vida. Eu estava muito feliz, irradiando felicidade. Foi lindo, maravilhoso, tudo perfeito, do jeito que eu sonhei. Eu nunca tinha sonhado que eu ia casar, mas enfim, foi maravilhoso, foi lindo. E a partir daí minha vida se transformou totalmente. Já tinha se transformado, mas transformou mais ainda. Eu de advogada, eu me tornei dona de casa, com o marido, e aí sonhando em ter filhos, pensando quando que a gente ia ter filhos, porque eu queria crescer essa família, eu queria ter uma família com esse meu marido, enfim. Logo engravidei e em 2012 chegou a Isabela, a alegria da minha vida. Oh, meu Deus, que alegria! Que alegria ter uma filha tão maravilhosa como ela. Cada momento que eu passei de alegria ao lado dela. Nós crescemos, eu tive a oportunidade, ela cresceu com a oportunidade de me ter ao lado dela. Eu não precisei trabalhar, graças ao meu marido maravilhoso, que eu amo de todo o meu coração, mas eu não precisei trabalhar. Eu acompanhei cada minuto do crescimento dela quando ela era bebê. O primeiro ano de vida eu tive ali do ladinho dela e ela cresceu muito feliz, uma criança muito amada. E quando ela fez 2 anos eu comecei a procurar alguma coisa, uma atividade para fazer. Mas antes dela fazer 2 anos, deixa eu voltar um pouquinho a história, porque foi como a gente chegou aqui no Texas. Quando ela tinha 8 meses, o Adam recebeu uma oportunidade de trabalho para vir para o Texas, para Dallas. E eu lembro que eu tive muita insegurança de sair de lá, de Atlanta, onde eu conhecia eu tinha minha mãe, tinha minha sogra, era onde eu conhecia tudo. E sair, vim morar no Texas, sem conhecer ninguém, começar de novo, mais uma vez, começar do zero. Enfim, com muita segurança, eu de novo entreguei tudo nas mãos de Deus e falei, não, vamos, é uma oportunidade maravilhosa para sua carreira, vamos sim, vai ser maravilhoso, vai ser uma aventura, e viemos. A Isabela tinha 10 meses quando a gente chegou aqui,
E foi difícil, foi muito difícil, porque eu não conhecia ninguém nessa cidade. Eu chorava todos os dias, eu não queria ficar aqui, porque o Adam ia trabalhar e eu em casa com a Isabela e não conhecia ninguém. Só ficava com a minha filha. Ela era tudo para mim, mas eu sou uma pessoa que eu nasci para estar com pessoas. E isso me torturava de não ter amigos, não ter ninguém. Foi difícil, foi uma fase difícil, muito difícil, que eu queria voltar. Conversava com amigos em Atlanta, que eu fiz em Atlanta, e falava: ai, eu não vejo a hora de ir embora daqui. Eu não tenho amigos aqui, eu não gosto daqui, não me adapto. Enfim, foi difícil, como toda adaptação é difícil, mas eu conheci pessoas maravilhosas, fiz amizades lindas aqui também. E quando a Isabela tinha 2 anos, eu já tinha bastante amigos. Eu me envolvi num grupo de mães aqui de Dallas, que foi muito especial. Fiz amigas maravilhosas, que eu tenho contato até hoje, que as crianças se conhecem desde bebê e hoje já são maiorzinhas e brincam juntos. Foi muito especial essa oportunidade. Mas quando a Isabela tinha 2 anos, eu comecei a procurar por uma oportunidade de trabalho. Eu mandei meu currículo para várias empresas, mas é muito difícil, foi muito difícil, principalmente para mim, que eu era advogada, era difícil trabalhar na área aqui. Enfim, eu acabei conhecendo uma amiga, o nome dela é Vicky, ela é americana, e a gente se conheceu num clube de mamães da região onde a gente morava, e ela fazia um desses business, que é business de network, e conversando com ela eu resolvi começar esse business e ver onde ia dar. É uma empresa que vende produtos de pele e eu caí de cabeça, porque eu pensava, adorava a possibilidade de poder trabalhar de casa com a Isabela, ver a Isabela crescer e ganhar meu dinheirinho para ajudar em casa. Então me dediquei bastante, trabalhei bastante com essa empresa, gostava muito do que eu fazia. E o problema é que diversas coisas aconteceram, a Isabela começou a ter muito problema de saúde, ela não estava bem, ela ficava doente uma semana sim, uma semana não. E eu comecei a buscar saídas, alternativas para fortalecer o sistema imunológico dela. E quando ela tinha 3 anos, que a gente viajou para o Brasil, foi a primeira viagem dela ao Brasil. A gente dormia junto toda noite. Eu percebi que a Isabela sempre roncava muito quando ela era bebê, como se fosse um adulto. Mas eu achava que era normal que pessoas roncavam. Eu, quando era criança, roncava também, eu achava que era normal. Mas quando eu dormi com ela no Brasil, eu via que ela tinha episódios que ela parava de respirar quando ela estava dormindo. E ela estava roncando, de repente ela parava de respirar e ela começava a se debater, acordava e voltava a roncar de novo. Isso me assustou, porque acontecia várias vezes à noite. Quando eu voltei para os Estados Unidos, aqui para Dallas, dessa viagem do Brasil, eu levei ela no pediatra, contei, eu tinha gravado até um vídeo mostrando, ele encaminhou a gente para um especialista de ouvido, garganta e nariz. Fui nessa médica e ela nem olhou a Isabela. Ela falou assim para mim que a Isabela precisava operar, tirar as amígdalas e tirar a carne esponjosa do nariz. E eu falava assim, mas você nem examinou minha filha? Como você já está falando que precisa fazer cirurgia de tirar amígdalas? Ela falou assim, não, o quadro é típico. Nesse caso a gente faz cirurgia, a recomendação é cirurgia. E eu falava, mas você não tem certeza o que minha filha tem? Ah, não, mas eu tenho experiência, eu sei. E eu falava, mas escuta, você não vai pedir um exame, nada? E insistindo muito, ela falou, a gente pode fazer um estudo do sono, mas é um exame que demora muito para marcar, vai demorar muito e provavelmente o resultado vai ser que ela vai precisar de cirurgia mesmo. Enfim, eu insisti, falei, não, eu quero fazer o estudo do sono. E fiquei brava, saí de lá revoltada, porque eu falava, gente, a mulher não examinou minha filha. Que história é essa de falar que precisa fazer cirurgia sem examinar, sem fazer um exame? Saí de lá revoltada, mas fui marcar o exame. Demorou um mês para fazer o exame.
A gente fez o exame, mostrou que a Isabela, na noite que fez o exame, teve, se eu não me engano, acho que foram 8 episódios que ela parou de respirar, e que eles chamam a apneia do sono, e teve 80 episódios de estresse respiratório, que ela estava tendo dificuldade de respirar. Então, foi um caso severo. O médico pediu para eu levar ela no especialista, né? O médico que fez o exame, eu levei, mas levei num outro especialista, porque eu não queria levar naquela médica, que eu fiquei revoltada com ela. Então eu peguei recomendação de um dos melhores aqui de Dallas e levei ela nesse médico. E eu fiquei meia hora conversando com esse médico, ele tentando me convencer que a cirurgia era a melhor saída, falando para mim que era 40% de chance de resolver o problema, 60% de não resolver. E eu falei, mas se é 40%, eu não vou operar minha filha, não vou submeter minha filha a uma operação anestesia geral, se pode ser que não resolva o problema, tem 60% de chance de não resolver. Eu saí de lá revoltada, com os papéis para dar entrada, para marcar a cirurgia, mas conversando com meu marido, ele falou, não, vamos procurar uma outra alternativa, vamos procurar tratamentos alternativos, porque não dá. Desse jeito, a gente vai fazer cirurgia e se acontece alguma coisa, cirurgia, você vai passar... eu sei que todo mundo é muito comum, todo mundo aqui tira amígdala nos Estados Unidos, mas se não vai, pode ser que não resolva o problema, como que a gente vai fazer? Enfim, acabamos caindo num quiropatra, que pesquisando muito, eu descobri que o quiropatra poderia ajudar minha filha. Quiropatra, coisa louca, nunca pensei uma coisa na coluna pudesse resolver um problema respiratório. Mas aguenta aí que a história vai chegar aonde eu quero. Enfim, levei ela no quiropatra, primeira semana de tratamento, indo quase todos os dias ajustar a coluna dela. E a primeira noite que ela não ronca, eu não consegui dormir. Eu fiquei preocupada. Eu acordava a cada 5 minutos para olhar, para ver se ela estava respirando. Mas ela tinha parado de roncar, ajustando a coluna dela. Aqui, ó, o pescoço. Na verdade, foi o pescoço. Porque o quiropatra me explicou que é muito comum crianças que nascem em cesárea, de quando eles puxam a cabeça, deslocar a vértebra aqui do pescoço, e isso ocasiona problemas respiratórios na região respiratória. Faz desenvolver mais as amígdalas, aumentar a carne esponjosa do nariz, enfim, ajustando o pescoço dela, o quadro começou a reverter e ela passou a não ter mais a apneia do sono, não passou mais a não roncar. Mas eu lembro quando eu ia no consultório desse quiropatra, eu via lá óleo essencial, eu via que eles usavam esse produto aqui em todo lugar, TIFs, tinha no banheiro, em todo lugar. E o quiropatra era muito forte, falava muito, pisava muito nessa tecla de eliminar os químicos de casa. E eu não entendia o que ele falava de químico em casa, tá doido, químico? Eu não uso químico na minha casa, enfim. Mas eu via lá difusor sempre ligado, óleo essencial, esses produtos. E ele falava que, apesar da Isabela estar fazendo tratamento, ela continuava ficando doente. Uma semana sim, uma semana não, ela ficava doente. De resfriado, nada, não era coisa séria, mas resfriado, dor de garganta, dor de ouvido. Mas sempre, ela não era uma criança saudável, apesar dela se alimentar super bem, ela não ficava boa. Isso mexia comigo, começou a mexer comigo, me cutucar, falava, não é possível, eu tô fazendo tudo certo, não tenho químico em casa, ela se alimenta super bem, ela vai no quiropatra, por que ela não fica bem? Até aí, minha ficha não tinha caído, mas foi quando eu conheci os óleos essenciais. Uma pessoa postou no Clube das Brasileiras, que é um clube das brasileiras do Texas, aqui do Facebook, em Dallas, e alguém postou lá que estava dando aula de óleo essencial. Eu entrei em contato com essa pessoa, ela falou que ela trabalhava para essa empresa Young Living, que eu sempre via no quiropatra, e eu conversei com ela, ela se ofereceu para vir na minha casa me dar uma aula, e foi maravilhoso. Minha vida se transformou. Depois dessa aula, minha vida nunca mais foi a mesma. Muita coisa mudou aqui em casa. Eu descobri que eu usava químico todo dia assim na minha casa. E eram esses químicos que estavam fazendo minha filha ficar doente toda semana.
uma semana sim, uma semana não. Era o negócio que eu usava na tomada para dar cheirinho em casa, era o Lysol, que eu espirrava o tempo todo para limpar tudo, era Clorox Wipe em todo lugar, era Clorox no banheiro direto, era químico em todo lugar. E conforme aos pouquinhos eu fui aprendendo, usando os óleos essenciais, eu percebi que a imunidade da Isabela foi melhorando. Conforme eu fui eliminando os químicos de casa, a saúde dela se transformou. A minha também. As coisas aqui em casa melhoraram. Eu comecei a perceber mudança no meu humor e muita transformação, muita transformação. Por um ano eu usei esses olhinhos, essas gotinhas maravilhosas, os produtos de limpeza. Nossa, que descoberta maravilhosa! Esse produto aqui limpa tudo. E toda vez que eu usava em casa, ele aumentava a imunidade. Então foi maravilhoso, uma descoberta espetacular, fantástica. Enfim, por um ano usei e nossa saúde melhorou muito. Eu continuava trabalhando naquela empresa, lembra que eu falei para vocês que vendia produto de pele? Quando eu comecei que eu comprei o meu kit de óleos essenciais, a minha amiga, a Ana Ju, que me introduziu à empresa, perguntou se eu queria fazer o business. Eu falei, não quero fazer business, tá louca? Eu já faço um business desses de network marketing, eu não quero, tô bem naquela empresa, tô feliz. Mas conforme eu fui usando e vendo tanta mudança em casa, eu não tive como não trabalhar para essa empresa. Conforme eu fui conhecendo os princípios dessa empresa, eu não tive como não trabalhar, porque eu percebi que a grande objetivo dessa empresa é mudar a vida das pessoas, é trazer um mundo melhor através do óleo essencial, trazer essas gotinhas para cada casa do mundo. Essa é a visão do Gary Young, que trabalha para Young Living. Conforme eu fui conhecendo a visão dele, as coisas que essa empresa faz, os trabalhos sociais, eu falei, eu não posso continuar trabalhando com produto de pele, eu tenho que trabalhar para essa empresa, porque essa empresa tem tudo a ver comigo. Essa empresa vai me ajudar a transformar o mundo. Aquele sonho que eu tinha de quando eu era uma criança, eu voltei, hoje eu me sinto realizada, porque eu me encontrei, eu me redescobri aqui no Texas, eu me redescobri trabalhando com essas gotinhas maravilhosas para uma empresa que é muito preocupada com o social, em ajudar as pessoas. E é isso que eu faço hoje. Eu trabalho. Cada dia que eu levo o conhecimento na casa de uma pessoa, isso me realiza. Eu fico tão feliz de ver uma pessoa que não vai usar mais, que vai parar de se envenenar usando Clorox. Quando eu consigo passar para essa pessoa que com um produto feito à base de planta, que é o TIFS, ela pode limpar a casa toda e fortalecer o sistema imunológico dela e da família toda. Quando eu consigo ver essa pessoa mudando, eu fico realizada. Essa é a minha história. O vídeo ficou muito mais longo do que eu gostaria, mas eu queria que você me conhecesse um pouquinho mais, entendesse quem é a Nicole, por quê, como eu cheguei onde eu cheguei hoje aqui, tá? Muita coisa ainda para falar, mas eu não quero me estender mais. Tenham uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Até o próximo vídeo.